gente? Então, uma boa noite a todos vocês. É com muito prazer que eu compareço sempre aqui em Mirassol. E todas as vezes, né, eu sempre peço que possa Jesus abençoar a cada um de nós aqui nessa noite e que nessa bênção Ele possa promover o envolvimento necessário para que a gente possa cumprir a meta, como eu sempre costumo dizer, de toda e qualquer palestra, que seria um perfeito entendimento entre cada um de nós aqui nessa noite, tá? Muito bem. E como sempre, também, nos diversos temas, às vezes, que eu desenvolvo, eu gosto sempre de ressaltar o mesmo ponto, que eu acho isso extremamente importante também, que é no sentido que a doutrina, a nossa doutrina, ela não tem outra finalidade, né, a não ser de fazer com que o indivíduo mude. A mudança é a finalidade, a transformação interior. E eu sempre costumo fazer a colocação também que essa mudança interior, viu, gente, é uma mudança interior que cada um tem que fazer, isso, logicamente isso é individual, e nessa mudança é a mudança real e efetiva, que seria a mudança em nível de sentimento. As informações que muitas vezes que a gente passa, né, que o palestrante, o expositor espírita passa, ela vai servir apenas de uma base para que o indivíduo possa, através de um autodiscernimento, enxergar dentro dele mesmo as imperfeições e os limites para ele poder fazer a mudança. Então eu sempre costumo dizer que sem autoconhecimento você não muda. Sem autoconhecimento é muito difícil. E para se ter autoconhecimento, nós precisamos ter o embasamento das informações e do conhecimento. Sem isso aí, né, o indivíduo não realiza autoconhecimento. E esse autoconhecimento, quando efetivado, ele vai fazer com que a pessoa se mobilize no sentido da mudança em nível de sentimento e não em nível de razão. Eu sempre falo isso, né? O que isso quer dizer traduzindo, numas palavras mais simples? Isso quer dizer que quando a gente muda, não é por uma questão só de dever, não é porque você lê o Evangelho e Jesus manda mudar, porque você vem na casa espírita e aqui é feita a palestra e te motiva a essa mudança. A mudança é quando o indivíduo desenvolve dentro dele a vontade real de querer mudar, não é? E quando isso acontece, ele muda primeiro o sentimento, a vibração em nível de sentimento. A mudança comportamental é uma consequência. Se nós fizermos isso de trás para frente, a coisa não funciona. Então você muda primeiro o comportamento, às vezes é por uma necessidade social, de próprio convívio, tudo bem, não é? Mas o que se nota é o quê? Quando o indivíduo faz de trás para frente, como eu disse, a gente sai do portão para fora e aquilo volta, tudo do modo natural. Então, enquanto ele está dentro da casa espírita, ele é gentil, ele é educado, ele é bondoso, ele é caridoso, essa coisa toda. Ele sai do portão para fora, ele volta a ser agressivo, volta a ter raiva, volta a ter inveja, volta a ter mania de grandeza, volta a ter personalismo e volta a ter tudo isso aí. Então, a mudança real é a mudança em nível consciencial, em nível de consciência, em nível de sentimento, né? E a consciência é a primeira coisa, talvez, um dos elementos principais que nós teríamos que aprender o que é esse tipo de coisa. Então a consciência, gente, é um dos componentes, é um dos mecanismos, vamos assim dizer, do nosso psiquismo, da nossa alma, né? E essa consciência somos nós que vamos ditar o padrão em que nós vamos estabelecê-la. Então, vocês podem, para fazer uma comparação, vocês podem comparar como um tecido, né? Então a consciência é um tecido, aonde esse tecido ele vai formar através do quê? Vai formar através de determinadas tramas, né? Então seria o quê? A consciência de cada um é exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente sente. Essas três coisas são básicas na formação do nosso nível consciencial. Então, a consciência de cada um, ela tem que estar embasada nessas três coisas. O grande problema disso é que o que nós pensamos, falamos e sentimos, na grande maioria das vezes, provoca o quê? Ela provoca lesões em nível de consciência. Então, para vocês aqui memorizarem, vocês podem pôr aqui, ó, como lesões que a gente forma.
E tem 3 comportamentos básicos, vamos assim dizer, os 3 básicos que promovem esses buracos na nossa consciência. É exatamente a mentira, a crítica e o julgamento. Se vocês forem ver no Evangelho, Jesus faz várias citações nesse sentido que eu não vou aqui repetir, né? Então, a crítica, o julgamento, a mentira, essas 3 coisas, ela detona o padrão vibratório em nível consciencial no espírito de cada um. Quando a gente consegue estabelecer essa realidade, por isso que eu falei que precisa autoconhecimento de cada um, não é? Existe um bálsamo, um medicamento, vamos assim dizer. Esse medicamento é o que cura, é o que sara, é o que restabelece a integridade da consciência de cada um de nós, não é? E esse medicamento é a regra que Jesus nos ditou: faça aos outros o que vocês gostariam que fizesse a vocês. Aí isso aqui começa a se restabelecer. Começa a se restabelecer. Por que que isso é importante? Porque a nossa consciência, ela é a responsável por tudo aquilo que nos acontece. Normalmente nós costumamos colocar os eventos negativos ou positivos, ruins ou bons na nossa vida, em nome de Deus. A gente põe sob a responsabilidade de Deus, a responsabilidade do karma, a responsabilidade do outro, mas a gente nunca coloca a responsabilidade nossa verdadeiramente. E somos nós que atraímos, através do nível consciencial, aquilo que é bom, aquilo que é ruim para nós. É uma questão de lei, a gente conhece isso como espírita, né? É a lei da ação e reação, é a lei de causa e efeito, é a lei do choque e do retorno, né? Em nível mental, da emissão mental. Então nós conhecemos isso aí de certo modo. Mas essa base consciencial, ela é a responsável por tudo isso aí. E como isso acontece? Acontece de um modo, eu vou tentar explicar isso aqui de um modo rápido, porque ele é um negócio meio complexo, mas ver se vocês conseguem pegar de um modo mais, eu vou, por causa do tempo que é muito exíguo aqui. Então o que acontece nesse ponto aí? Quando nós atraímos alguma coisa ou de bom ou de ruim para nós, vocês têm que pôr uma coisa na cabeça: não existe sorte, não existe azar e não existe coincidência. Essas 3 coisas são as que a gente mais cita, não é verdade? Ô, rapaz, saí ali, tive uma sorte, encontrei ali o que eu precisava, eu ganhei na loteria. Não, isso não é coincidência. Isso aí não é coincidência. E existe um mecanismo que promove isso aí na nossa vida, e esse mecanismo está intrinsecamente ligado ao nosso tecido consciencial. E o mecanismo, o nome disso aí, vocês já devem ter ouvido esse negócio aqui. O nome disso é eu achei que tinha caído o copo. É sincronicidade. Chama sincronicidade. A sincronicidade, esse termo foi cunhado por um psicanalista, ele foi muito famoso, companheiro do Freud, ele chamava Carl Gustav Jung. Vocês já ouviram falar dele? O Jung, ele cunhou esse termo por quê? Ele é diferente do termo sincronismo, se vocês começarem a notar. O sincronismo é quando existe uma causa e você vê uma consequência, não é assim? Por exemplo, uma peça está sincronizada com a outra, ela gira aqui, a outra gira o contrário, dá um resultado de força, né? Isso é um sincronismo. A sincronicidade, a definição dela é assim, é quando ocorre um evento acausal, ou seja, acontece alguma coisa na tua vida que não tem uma causa aparente. Nós chamamos isso do quê? De coincidência. Não é verdade? Nossa, que coincidência, encontrei o rapaz lá que fazia 30 anos que eu não vi o rapaz. Isso aí tem um sentido. E a grande verdade é que a gente não consegue perceber isso na nossa vida, as grandes oportunidades às vezes que passam pela vida. Então o Jung, quando ele cunhou esse termo sincronicidade, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que quando ocorre um evento na vida de cada um, e esse evento ele não tem uma causa justificável, ele sempre tem um motivo. E normalmente o motivo é promover mudanças na pessoa. Então ele uma vez estava fazendo uma terapia numa de suas pacientes e ele notou que essa paciente chegava num ponto da terapia e ela não conseguia alavancar mais que aquilo lá.
né? Os psicólogos falam que isso aí é uma realidade, né? Às vezes o camarada faz 1, 2, 3, 4 anos de terapia, ele avança muito em termos de autoconhecimento, daquele negócio todo, mas chega num ponto que trava, alguma coisa ali impede ele de ir para frente, algum processo psicológico. E o Jung tinha ali uma paciente em que chegou exatamente nesse ponto e ela não ia, ela não avançava, até o dia em que ele estava ali fazendo a terapia, ela contou um sonho que ela havia tido. Ela falou, olha, eu sonhei essa noite que tinha um grande escaravelho, que é tipo escaravelho é tipo de um besouro, né? E começou a descrever como que era. Exatamente nesse momento, né, o Jung começou a ouvir um barulho na janela, ali do seu consultório, irritante, o barulho fazia pac, 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 pac. E ele ali no meio da conversa, negócio todo, ele foi na janela e abriu. Quando abriu, entrou exatamente um bichinho daquele que ela estava descrevendo. E ele pegou o bichinho, mostrou para ela e falou assim, isso aqui foi o que você viu no teu sonho? E aquilo deu uma mudança, né, segundo ele, na perspectiva da terapia enorme. Então, aquilo ele começou a notar que foi uma coincidência, entre aspas. Mas foi uma coincidência acausal. Ele não havia promovido aquilo para causar transformação na mulher, mas causou. E aí ele começou a fazer estudos. Ele mergulhou a fundo nesses estudos. E ele que descobriu, né, já havia pesquisas aí, 500 anos atrás, tal, de filósofos, pensadores, mas ele foi o que alavancou esse tipo de coisa. E ele notou que quando isso acontecia, era para promover, como eu repito, a mudança na vida do indivíduo. Eu sei que é confuso, mas eu vou contar uma história que aí vocês vão entender. E isso é real. Foi ano 2000 e pouco isso aí. Quando eu comecei a pesquisar sobre a sincronicidade, isso eu me lembro muito bem, foi em 96, 97. A internet estava começando no Brasil. Em 2000, tinha exatamente na internet 3 artigos sobre sincronicidade. 3 artigos. Eu procurei livros em Rio Preto, São Paulo, eu fiquei alucinado por esse assunto, porque mergulha dentro da física quântica, existe todo um entrelaçamento desse negócio de sincronicidade. E eu achei também 3 livros onde um foi significativo, sabe? Onde eu achei dados ali que eram importantes. E ninguém conhecia esse negócio. Se você conversava com psicólogos, e os psicólogos, a grande maioria, mesmo psicólogos clínicos, falavam, não conheço, ouvi vagamente falar. Hoje, você entra na internet, tem milhares de artigos sobre sincronicidade, não é? Mas a base é essa aí. Então, o caso que eu vou contar, para poder explicar isso aqui, para interrelacionar com a parte consciencial, no ano 2000, eu tinha uma turma lá, que eu dava um curso no Francisco de Assis, onde eu tinha aproximadamente umas 40 pessoas, né? E quando eu comecei, naquela época, o curso, esse negócio todo, eu não me importava muito assim com a parte, vamos assim dizer, de ser muito rigoroso do indivíduo ser espírito ou não ser espírito. Como o Aguinaldo me dava essa liberdade na época, não é? Eu falava aquilo que eu achava que eu tinha que falar, o que mandava meu coração falar, né? E eu comecei interessar por esse tema, e eu encaixei dentro da doutrina espírita, né, que isso aí é perfeitamente, como eu disse, nós não temos tempo aqui, mas é perfeitamente encaixado dentro da doutrina, e eu comecei a desenvolver isso com o pessoal, tinha uns 35, 40 pessoas, né? E como eu não era muito rigoroso nessa parte do indivíduo ser espírita, ele entrava e saía, quem quisesse, eu sempre avisava, ó, sair não precisa nem falar nada, pode sair, quem quiser entrar, indicar algum amigo, indica, não tem problema. E um dia apareceu uma moça, né? Eu me lembro bem da fisionomia, não lembro mais o nome, mas lembro bem da fisionomia da moça. E ela frequentou ali durante, era semanal, eu acredito que uns 2 meses ali, umas 7, 8 estudos ali, 8 aulas. E em determinado tempo ela chegou, sentou. A hora que eu comecei ali a falar, bater papo com eles, ela levantou a mão e falou, olha, eu posso fazer um depoimento aqui? Falei, pode. Ela falou, olha, eu estava muito deprimida, uns tempos atrás falaram aí de você, do curso, e eu resolvi vir aqui assistir. E você começou a falar sobre esse negócio de sincronicidade, ela falou, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eu fiquei muito curiosa, ela falou, porque começou a me encaixar em algumas coisas
em que era o problema na minha vida, que eu vim aqui exatamente para tentar ver se eu encontrava algum alívio na doutrina, ela falou. E contou uma história para mim, para todo mundo. Eu estou contando aqui porque ela falou isso em público, né? E ela chegou e falou, olha, o negócio é o seguinte, há uns meses atrás, eu tenho uma amiga em que ela apareceu na minha casa com um RG que ela havia achado na rua, uma carteira de identidade. E essa carteira de identidade, ela sabia que era de uma pessoa que eu conhecia, de uma amiga minha, mas que ela não tinha amizade, não tinha intimidade com a pessoa. Então ela trouxe para eu poder devolver para ela, né? E falou, ó, você conhece a pessoa, pega esse RG, porque eu vou levar no correio, e é capaz, às vezes, dela nem procurar, perde, vai tirar outro. Falou, então, leva lá, devolve para ela, porque eu sei que vocês são amigas. Ela falou, pegou, falou, e eu coloquei numa gaveta, e eu estava com a cabeça a 1000 por hora, um monte de coisa para fazer, e deixei ali, esqueci quase, ela falou. Depois de 4, 5 dias, eu estava mexendo na gaveta e eu lembrei, eu vi o RG, falei, meu Deus do céu, como é que eu esqueço isso? Ela falou, e na hora eu peguei o RG, montei no carro e fui para a casa dela. A hora que eu cheguei na casa dela, eu vi, nós éramos muito amigas, ela falou, o carro do meu marido estava parado na porta. E ela morava numa edícula, né? Ela falou, aí eu entrei na edícula e apertei a campainha, e quando eu apertei a campainha, o meu marido apareceu, abriu a porta sem camisa. Quer dizer, aí a coisa, ó, a coincidência, entre aspas, né? Ela falou. E aí ela falou, não preciso contar o desfecho disso. Mas o que me ajudou foi o seguinte, eu há muitos anos precisava tomar uma decisão em que eu não conseguia tomar. Ela falou, na hora que isso aconteceu, eu entendi que não foi uma coincidência, era uma mudança que precisaria ocorrer na minha vida. Ó, como é que a coisa vai longe, hein? Sabe? Então a sincronicidade, ela não não existe coincidência, sorte e azar. O que existe são eventos acausais, que você não consegue identificar uma causa. É o que nós chamamos de coincidência. Eu estava, isso há poucos dias atrás, eu estava vendo na internet lá, não sei como foi que eu caí num site lá, do Raul Seixas, né? De músicas do Raul Seixas. E um dos fãs lá do Raul, por sinal eu acho que ele era muito bom esse cara, eu adoro as músicas dele, e um dos fãs lá do Raul Seixas escreveu que devia a vida ao Raul Seixas, né? Porque ele era um carioca, ele morava no Rio de Janeiro, ele falou, e eu estava num estado de depressão muito grande, uma série de dificuldades financeiras, eu já não tinha mais saída. Ele falou, e um dia eu resolvi dar um fim na minha vida. Ele falou, eu peguei, amarrei uns cintos, ele falou, fiz espécie de uma forca ali, amarrei, não sei onde ele amarrou lá, no apartamento dele. Ele falou, subi numa cadeira, e a hora que eu estava colocando no meu pescoço, o rádio estava ligado. E curiosamente, no momento em que eu estava pondo na minha cabeça, começou a tocar uma música do Raul Seixas que chama Tente Outra Vez. Ouçam essa música para vocês verem como é bonita. Então a música fala lá que de Deus, da fé, tenta outra vez, se falhou, tenta outra vez, tenta outra vez. Ele falou, naquela hora, ele escreveu ali, né, foi o comentário, naquela hora me deu um clique em mim, eu tirei aquilo do pescoço e falei, não, isso não é acaso, quer dizer, ele percebeu. Isso chama-se sincronicidade, isso não é coincidência, entendeu, gente? Então hoje, os cientistas estão chegando à conclusão que existe, paralela à nossa dimensão, nós espíritas já sabemos disso, né? Mas eles estão calculando que existe uma dimensão paralela onde funciona o tempo e o espaço de um modo diferente da nossa dimensão aqui terrena, né? Não é o plano espiritual, não. Não é o plano espiritual. É como se fosse assim, ó, uma realidade paralela a essa nossa realidade. Aqui nessa realidade nossa, tudo funciona em termos de ondas de eletromagnetismo, de ondas hertzianas. Nessa outra paralela, né, que eles chamam de dimensão paralela, é um outro tipo de energia radiante. Houve um indivíduo chamado Nikola Tesla, esse cara foi um gênio, né? Companheiro do Thomas Edison, esse negócio todo, em que ele desenvolveu isso aí. Os Estados Unidos hoje dizem que está usando isso como arma, né?
controlar tempo, esse negócio todo. Mas essa dimensão paralela, ela funciona num estado de ondas diferentes, que se chamam ondas escalares. Então, o espaço-tempo é diferente. Por isso que existe esse negócio que a gente chama sincronicidade e que nós chamamos de coincidência. Então, a coisa trabalha junto, mas num tempo e espaço diferente. Então, isso é muito complicado, mas guarde um exemplo, né? Quando acontecerem algumas coincidências na vida de vocês, tenham na cabeça que em nível vibratório consciencial, dependendo do padrão que você está emitindo, é a sincronicidade que você está criando para a tua vida. São as tuas coincidências e as tuas a tua sorte e o teu azar. Então, muitas vezes, quando a gente sai, eu não acho emprego, eu não sei o quê, a coisa não dá certo, muda isso aqui, ó. Muda o teu padrão consciencial. O Carlos Castaneda, eu não lembro o texto assim, eu não lembro o texto todo e textualmente também, mas é muito bonito, procurem isso na internet. Ele fala assim: para todos nós existe um centímetro cúbico de oportunidades na vida periodicamente. Então ele fala que periodicamente passa um centímetro cúbico de oportunidade na nossa vida. Mas nós teríamos que ser como os guerreiros, que estão sempre alertas e vigilantes. E eles aproveitam a oportunidade. E nós não temos isso aí. Nós andamos na vida, hoje com o celular ninguém, então fica todo mundo assim, né? Você está entendendo? Você não vai ver oportunidade nenhuma. Não sei porque, né, nem observa. Mas o indivíduo que tem esse conhecimento aqui, ele consegue observar e você vê o teu centímetro cúbico muitas vezes de oportunidade passar. Quando você vê e muitas vezes não agarra, talvez porque você não esteja maduro. Mas mesmo assim a misericórdia divina periodicamente passa. Eu acho que todos nós aqui, quando jovens, nós tivemos muitas oportunidades que hoje a gente fala, gente, se eu tivesse a experiência de hoje. Não é assim? Hoje eu agarraria, mas hoje você está maduro. Quando você era jovem você não estava maduro. Mas a misericórdia divina passa. Se você adquirir a tua maturidade através do conhecimento, da informação, embasando um conhecimento, você muda o teu padrão. E você vai mudar o quê? O teu padrão consciencial. Então é assim que funciona. Tá dando para entender o que eu estou falando? Não estou embolando muito não, né? Sabe? Então é assim que isso aqui funciona. Então Carlos Castaneda faz essa colocação, mas o texto é maravilhoso. Procurem que tem na internet, né? Chama centímetro cúbico de oportunidade que cada um de nós temos periodicamente na nossa vida. Então nós temos que ficar o quê? Alertos. Agora, eu falei isso aqui a vez passada, eu vou repetir um certo ponto nisso. Existe um outro mecanismo que nos atrapalha, que é uma coisa de louco para poder agarrar esse tal centímetro cúbico de oportunidade. E atrapalha para nós podermos, vamos dizer assim, sanar os buracos conscienciais que nós muitas vezes fazemos em nível de consciência. Ao contrário, esse componente psíquico, esse componente da nossa alma, ele muitas vezes prejudica e até forma mais aqui buracos, mais lesões nessa trama do tecido consciencial de cada um de nós. E esse mecanismo, esse componente da nossa alma, chama-se ego. Lembra que eu falei isso aqui vez passada ou vocês não lembram? Então, o que acontece com o nosso ego? O ego está diretamente ligado à nossa consciência. Tanto aqui, quando nós estamos na Terra, quando nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual. Bom, uma coisa aí eu falei, mas não estava todo mundo aqui. O ego, ele é responsável por uma força, vamos assim dizer, que nós temos. O ego sempre atua em cada um de nós no sentido de atrair aquilo que nós achamos que nos dá prazer e rejeita tudo aquilo que a gente interpreta como não benefício. Então é atração e rejeição. Atração e rejeição. Reparem que a nossa vida é pautada nisso. Você conhece uma pessoa, se essa pessoa não lhe é conveniente, você rejeita. Você conhece uma outra pessoa que você acha ela agradável, ela te é conveniente, você atrai. Não é assim? Então é atração e rejeição. Ele tem também a finalidade de proteção, mas isso aqui nós não vamos entrar agora, porque senão vai estender muito. Então, nesse termo que nós temos que entender de atração e rejeição, o ego basicamente vai nos satisfazer em três coisas. Primeiro, os nossos desejos materiais.
É aquilo, a gente não precisa falar, que a gente gosta muito, né? São as coisas da matéria. Segundo, ele defende os nossos interesses pessoais. E terceiro, ele exacerba as tendências que nós temos de reencarnações passadas. E também a gente sabe que nós não fomos lá bona gente nas reencarnações passadas. Entendeu? Então as tendências, consequentemente, também não vão ser muito boas. Todo mundo tem essa conscientização, não é? Então, dentro desse padrão, o que acontece? Quando nós estamos reencarnados aqui, o que acontece? A nossa consciência tem um padrão, tem um padrão de tecido vibratório, e nós vamos para poder definir melhor em termos espaciais, porque nós estamos num mundo tridimensional, não tem outro jeito de definir, né? Mas nós vamos falar em termos de tamanho da nossa consciência. Então a consciência, o que acontece? Quando nós estamos aqui na Terra, reencarnados, tem um padrão. Quando nós desencarnamos, o que acontece com a consciência? A consciência sofre um processo de expansão. Então, quando a gente reencarna, a consciência contrai. Quando a gente desencarna, a consciência expande. Quando ela expande do lado de lá, a gente toma posse de determinados padrões dimensionais, especificações dimensionais que nós não temos aqui na Terra. Por isso que quando chega do lado de lá, você vê que todo mundo fica meio bonzinho. Não é assim? A gente não lê no romance? Todo mundo só pensa em Jesus. Quando vai para cima, quando vai para baixo, nós vamos ver diferente. Entendeu? Mas o que acontece? Na expansão consciencial, a pessoa muda. E vocês sabem por que a pessoa muda? Porque a hora que você desencarna, você expande a consciência e o ego contrai. Quando você reencarna, você contrai a consciência e expande o ego. É o inverso. Então o que acontece? Quando nós chegamos lá em cima, entre aspas, né, os nossos desejos materiais, os nossos interesses pessoais em nível de egoísmo, de vaidade, diminui. As tendências que a gente tem em nível inconsciente, que emergem em forma de impulsos inconscientes, diminui. E a gente fica muito melhor do lado de lá. Então, quando se vê mensagem psicografada, o que acontece? A pessoa fala: mamãe querida, eu estou aqui com muita saudade, eu a amo, o negócio todo. Isso eu já vi ao vivo, né? A mãe recebia a mensagem e ela falava: isso aqui não é meu filho. Porque meu filho aqui não tinha nada desse... meloso ele não era. Ao contrário, ela fala. Mas muda. A hora que a gente chega lá, muda. E a hora que expande a consciência do lado de lá e o ego contrai, o que acontece? Fica insuportável uma coisa chamada culpa. Isso é o grande problema. Por isso que a espiritualidade fala que quando o nosso tecido consciencial está extremamente lesado, o indivíduo faz o quê? Ele sai daqui num padrão, por exemplo, X de vibração consciencial, ele sobe lá com esse padrão X e ele volta no mesmo nível que ele deixou aqui. A gente expande, melhora, na hora que contrai aqui, volta no mesmo nível. As mesmas tendências, os mesmos impulsos. Tá dando para entender? Aquelas experiências que nós tivemos lá vão continuar conosco. Foi mais uma bagagem adquirida, mas elas submergem em nível subliminar, ou seja, em nível inconsciente. Por isso nós temos um impulso do bem e nós temos um impulso de fazer o mal. Entendeu? Quando a gente faz o mal, o que acontece? Vem a culpa, né? Mas nós temos esse impulso dentro de nós. Nós temos o impulso da agressividade. Você não pode não brigar, mas que dá uma vontade de matar o cara, dá. Não dá? Eu queria arrebentar aquele cara, mas não posso, tal. Sou espírita, sou evoluído, né? Mas o impulso está lá dentro. Isso é autoconhecimento. Vocês estão entendendo? Porque para poder melhorar, você tem que enxergar a tua imperfeição dentro. Se você não enxerga, como é que você melhora o que você não vê? Como é que você muda o que você não identifica? Né? Então nós temos que enxergar. Então quando isso aqui ocorre, tem esse fenômeno. Então o ego chega de cá, ele expande aqui na Terra, ele contrai, desculpem, aí a consciência faz a contração e a hora que volta para o plano espiritual, a consciência expande e o ego fica pequenininho, ele contrai. Todos nós, quando desencarnamos, nós temos esse mecanismo imediato. É imediato isso aqui. Então o que acontece? O camarada desencarna. Vamos pôr hipoteticamente aqui que ele desencarna.
Ele vai ter uma contração inicial, é assim que funciona, uma breve contração, e depois ele vai ter uma expansão. Quando o nível consciencial está muito lesado, os males feitos aqui, as coisas erradas, esse negócio todo, o que ocorre? Essa breve contração, ela não para. Ela não para. E o indivíduo continua contraindo, contraindo, contraindo de um modo violento. É por isso que faz o quê? O peso específico do perispírito vai se situar exatamente na dimensão vibratória correspondente à vibração perispiritual do indivíduo. E aí aqui ele vai amargar muitas vezes um umbral ali durante anos, até que ele começa a drenar as energias deletérias que ele adquiriu através do exercício do mal, e aí lentamente ele começa a promover a expansão consciencial dele, ó. Lembra do André Luiz? Ele comeu 8 anos de umbral lá, ó. Aí depois é que ele foi lá para o nosso lar lá e a consciência dele já estava num grau de expansão. Mas continua o quê? Continua lá. Então, muitas vezes a pessoa apegada, acontece isso, muito apegada a material, o ego domina todos os impulsos do indivíduo. Muitas vezes a pessoa, quando ela não tem apego, ela tem ódio. O ódio é outra coisa que, sabe, nos causa um mal terrível. E em detalhe que isso eu acho muito importante eu falar. Existe um caso específico em que essa contração, ela não para quando o indivíduo desencarna, é no suicídio. O suicida, isso aqui não para. Quando ele teve, em nível consciencial, a primeira vibração de autoextermínio, e é determinado aquilo lá, e ele promove o suicídio, o que acontece? No ato da desencarnação, ele tem o período de breve contração da consciência, mas aquela elevação que é automática, ele não consegue. Então ele vai mergulhando. E ele vai em níveis, vai mergulhando, vai mergulhando, vai mergulhando, vai mergulhando cada vez mais, aonde, se for muito intenso no suicida, ocorre aquilo que André Luiz cita no livro Libertação, né? O indivíduo faz o quê? Ele se torna um ovoide. Lembram disso aí? Quem já leu aqui esse livro? Ou algum livro que faz essa citação? Então, o ovoide nada mais é do que o perispírito do indivíduo num contínuo processo de contração. O que a espiritualidade fala nisso aí? Ela fala que quando isso acontece é irreversível. Só existe um modo daquele perispírito voltar a tomar forma humana, é através da reencarnação. Por que que isso acontece? Porque eles pegam normalmente esse ovoide, né? Porque ele vai contraindo, gente, mas entre aspas, fisiologicamente, está tudo ali dentro ainda, dos órgãos, o próprio coração, porque nós temos isso, o perispírito tem isso aí. Você vê dentro da literatura espírita que há hoje diversas citações nessa parte. Então, aquilo ali está tudo, de um certo modo, hiperatrofiado. Então, aquilo lá atrofiou de um jeito, por quê? Porque a contração foi indo, foi indo, foi indo, e o psiquismo acompanhou, né? Não só o perispírito, porque o perispírito tem o mesmo mecanismo. E quando isso acontece, eles pegam o ovoide. O que eles fazem? Eles chegam ali, ó, no ato da concepção ali na mãe, e o espermatozoide chega aqui e faz o quê? Fecunda o óvulo. No ato da fecundação, eles fazem a ligação do ovoide aqui, a ligação fluídica. E o ovoide ligado a esse óvulo, os dois estão assim, ó. O que acontece? A divisão cromossômica aqui na embriogênese vai fazendo com que aquele óvulo da mamãe ali no seu útero vai tomando a forma humana. E automaticamente o perispírito, pela sua plasticidade, vai acompanhando, né? Lógico que aí vem com as diversas lesões e limitações do espírito reencarnado, onde a gente sabe que o suicida vem com graves consequências daquilo que ele fez, não é? Então, é o único modo que acontece. Mas por quê? Tudo começou aqui, ó, em nível consciencial. O perispírito, ele sofre também a contração e ele sofre também a expansão depois na embriogênese, mas a causa principal é a nossa consciência. É o nível consciencial do indivíduo que faz isso aí. Posso fazer uma pergunta? Pode. Em uma situação dessa, uma reencarnação dessa, e aí acontece um aborto de propósito. Normalmente, às vezes acontece. Então aí, eu vou te citar um exemplo,
para poder embasar melhor isso aí. Tem um livro, esse livro é escrito por um médium chamado Gilson Freire. Ele é médium e é médico, né? É um mineiro, eu conheço, é um sujeito de uma motivação de divulgação de doutrina violentíssima. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. E ele psicografou um livro que chama-se Ícaro Redimido. Depois dos livros do André Luiz, eu acredito que é o livro que mais tem informações em nível de ovoide. E ele dá uma colocação também científica no processo, descreve todo o processo ali de contração, de expansão. O livro é muito bom, quem quiser ler esse livro aí. E tem a citação, isso aí nada mais é esse Ícaro Redimido, do que a vida do Santos Dumont. Santos Dumont, vocês sabem que ele foi um suicida, né? Ele se suicidou. E aí ele começa a descrever a história do Santos Dumont. O Santos Dumont, quando ele se suicidou, ele começou essa contração consciencial nele, e ela foi até que ele se tornou um ovoide situado em regiões dimensionais aqui extremamente baixas no umbral. E ali, por uma questão de merecimento, né? Depois cita todo um exemplo lá de merecimento, vai uma equipe espiritual, pega o Santos Dumont lá, que era um ovoide, e tenta fazer a reencarnação dele através de uma outra reencarnação de uma antiga conhecida da França, porque a espiritualidade fala assim, sempre tem uma ligação da mãe com o filho, não é acaso, sabe? Sempre tem, ou em reencarnações muito longínquas, ou mais perto, mas tem uma ligação. Isso aí existe. Então eles tentam fazer. E o que acontece? Essa mulher, no livro ali, descreve o negócio todo, mas para resumir, ela não conseguiu levar a termo a gestação. E ela tenta o aborto, esse negócio todo, e ele não consegue nascer. O que ocorre com isso aí? A espiritualidade recolheu ele novamente. Como ele já tinha levado aquele choque reencarnatório da matéria, já tinha feito a ligação, começou o desenvolvimento do negócio todo, eles pegaram o Santos Dumont, levaram para o plano espiritual, onde existe lá recursos para isso, e eles colocaram ele ali, são incubadoras que eles descrevem esse negócio todo, onde ele começou a desenvolver novamente a forma humana. Então isso é uma citação né, por escrito, em que enriquece mais aí o exemplo que eu poderia dar. Então tem os casos, como tem o caso também que não tem jeito, tem que promover outra reencarnação, até o negócio dar certo, sabe? Normalmente tem abortos, quando nasce com uma série de deficiências genéticas, congênitas e assim por diante. Então isso eu acho importante, por quê? Porque a coisa não acaba aqui, gente, sabe? O suicida, nesse pensamento muito simples dele, ele acha que acaba aqui, e não acaba. E você vê testemunhos e percentuais ali de estatística colocados que existe mais suicídios em espíritas do que a gente pensa. Então não pensa que porque o indivíduo é espírita ele não se suicida, ele suicida, sabe? Porque antes de mais nada, a depressão principalmente, ela é uma doença. E quando o indivíduo é acometido dessa doença, ele perde a capacidade de raciocínio, de análise, de uma série de coisas. Então o desequilíbrio emocional dele acaba levando ele ao suicídio. Então a espiritualidade alerta que há mais espíritas que promoveram o suicídio do que a gente pode imaginar. Por isso que eu acho importante fazer essas citações, né? Então isso aqui, gente, é basicamente o que eu gostaria que vocês guardassem isso aqui, ó, sabe? Guardem isso aí. 3 coisas. Primeiro, quem dita o padrão consciencial somos nós, o nosso padrão. É a fórmula que Jesus deu. Faça aos outros o que gostaria que fizesse a vocês. Segundo, a gente tem que maneirar na crítica, no julgamento e na mentira, sabe? São essas 3 coisas que a gente mais faz. Quem somos nós para criticar e julgar alguém? Todo mundo está na luta ali para poder, contra o seu próprio ego, contra as suas imperfeições, enfim, para poder sair desse mundo aí de sofrimento, de dores na alma aí que cada um de nós temos. E terceiro, o que a gente tem que entender esse processo, é que isso tem que ser feito com sentimento, sabe? Nós temos que ter sentimento na mudança. Nós temos que ter vontade de querer mudar. Porque às vezes a gente, vamos dizer assim, deseja mudar,
mas não quer, sabe? Não quer. Às vezes o camarada fala assim, olha, eu desejo mesmo parar de beber, mas lá no inconsciente dele ele não quer. Por quê? Porque para o ego dele a bebida dá prazer, a bebida dá uma série de sensações, a fuga muitas vezes que ele está promovendo. Então essa vontade de querer, sabe, faz com que o indivíduo fortalecendo ele, essa vontade, brota, isso é automático, brota dentro dele a certeza que essa vontade vai se realizar. Quando essa certeza acontece, aí a sincronicidade se estabelece. Vocês não tenham dúvida disso aí. Aí o que a gente chama coincidência, tive a coincidência, tive um caso, encontrei o outro lá que me falou isso, que me indicou um médico, que fiz uma terapia, ou que não sei o quê, mas isso não está valendo nada, porque é a vontade dele que está mandando. Se ele esmorecer na vontade, toda a sincronicidade inverte ou se desfaz. Então nós temos que entender isso aí. Quando a gente fala assim, eu vou fazer reforma íntima devido ao aprendizado da doutrina, é uma reforma íntima que você tem que fazer com vontade de querer mudar. E você tem que ter a certeza que essa vontade vai se realizar. Aí você muda. Aí você não muda o comportamento, você muda o sentimento. Quando muda o sentimento, o comportamento é automático. Entendeu? Resumindo isso aqui, que eu já falei 1 milhão de vezes aqui em Mirassol, a vontade de você querer uma coisa e a certeza que essa vontade vai se realizar, você resume numa palavrinha, fé. A fé é isso. É quando você tem vontade de uma coisa, você tem a certeza absoluta que aquilo vai acontecer e aquilo se realiza. Você tem a certeza absoluta que você vai ser curado, você é curado. Você tem a certeza absoluta que tua situação financeira, ela vai resolver, sabe? É assim que funciona a vida. E essa sincronicidade, quando essa começa a estabelecer, lembre-se do Carlos Castaneda, que falou, todos nós temos periodicamente 1 centímetro cúbico de oportunidades. Nós teríamos apenas que ser vigilante como os guerreiros, que a hora que ela passar à sua frente, você agarra e aproveita a oportunidade. Deu para entender? O ano que vem eu estou aqui de novo, faço a continuação. Fiquem com Deus. Até a próxima.